não há igreja. Ela não é igual, né? Mas ela É unida. difícil identificar uma igreja como um todo, seja denominacionalmente, seja, por exemplo, a gente colocar essa nomenclatura. Ó, essa aqui é a igreja certa. Essa é a igreja que mais se parece com a Bíblia. Por que é difícil elencar isso? A minha avó sempre fazia retalhos, sabe? Então pegava tudo quanto é sobra de tecido, cortava e costurava em um pano e fazia um tapete. E o tapete ficava colorido, com vários tipos de tecido e cores diferentes também. Então, todas as igrejas, todas as denominações, há pessoas engajadas que se envolvem, que ajudam, que vivem a prática do evangelho, mas há pessoas que estão ali há muitos anos, que criticam, que falam mal, que não pagam suas contas, que maltrata a esposa, que maltrata o marido, e não mudam. Infelizmente, essa é a realidade. Então, fica difícil elencar uma igreja em si. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar de características que são essenciais para que uma pessoa individualmente seja a igreja onde ela congrega. Essa é que é a nossa principal missão aqui. Porque às vezes as pessoas ficam fazendo da sua denominação um cavalo de batalha e não sabem que não existe denominação perfeita. E há pessoas que esperam que exista uma denominação perfeita, vivem amarguradas porque não conseguem tolerar. Desde o mundo micro até o mundo macro, o micro é aquele que compõe as bactérias, os germes, os vírus. Esse é o mundo micro, que é aquele mundo que nós não vemos a olho nu. Se você não sabe, existe 1 milhão de bactérias agora nos seus lábios, se alimentando, defecando e se reproduzindo. Por mais que você sinta nojo, mas você não consegue mudar essa realidade. E no mundo macro também existe desordem no trânsito, na empresa, na política e também na igreja. As coisas não estão certinhas no lugar. Então, quanto mais eu aprendo a tolerar, melhor é a minha maneira de viver. Tolerar daqui para fora. Então, eu tolerar as coisas até o ponto em que eu consigo, né? Porque às vezes a pessoa é tão intolerante que ela vive infeliz. Porque afinal, ninguém no trânsito dá seta. A pessoa muda de faixa sem dar seta. Isso é um absurdo. Eu não admito isso. Isso é grave. Pode causar um acidente. Mas eu não consigo mudar isso. Eu vou viver a vida estressado. Eu tenho que cuidar de mim e dos outros. Então a igreja é a mesma coisa. Se você está procurando uma igreja com tudo certinho no lugar, você vai pegar-se envolvido em uma situação de frustração e desânimo. E há muitas pessoas que nos ouvem em casa, e eu não acho errado que nos ouçam em casa, que é muito importante, que às vezes as pessoas não ouviriam se fosse contar com a sua presença na igreja, mas que há anos não pisam na igreja porque alguém de lá errou. E essa pessoa não admite, porque não consegue tolerar. Então, assim, é muito importante a gente entender que a igreja não é formada de pessoas perfeitas, mas de pessoas que estão se aperfeiçoando. Vai estar tudo certinho um dia? Aqui no andar de baixo, não. A Bíblia diz que o homem plantou boa semente, mas o joio cresceu no meio. Os trabalhadores vieram e disseram: não plantamos uma boa semente? Vamos arrancá-lo. Esse é um pensamento que muitos de nós radicais temos. Vamos arrancar os figos podres, vamos tirar o joio do meio do trigo para ficar só a nata. E como é que você pretende fazer isso sem danificar o trigo? O que o dono da seara falou? Deixa crescer junto e lá no final eu separo. Deixa com Deus. Viva e seja a igreja hoje. A natureza da igreja na sua dimensão confessional. Aquilo que se confessa, o credo, né? Aquilo que você acredita, aquilo que você vive. Fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeira bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra. João, capítulo 1 e versículo 1.
Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A Igreja Bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. Efésios capítulo 2 e versículo 20. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras Sagradas, a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma, não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 15. A heterodoxia, o desvio doutrinário, é a apostasia, que vem pelo distanciamento e o abandono da palavra de Deus. Então, heterodoxia é aquilo que é o contrário da ortodoxia, né? Isso. Oposição aos padrões e normas e dogma, aquilo que já foi estudado, foi trabalhado e tem como o melhor, né? É que tudo é muito bom, os elementos do culto. Há igrejas que proíbem jogral, por exemplo, que a gente chama de jogral, mas é um teatro, né? Como fim de ilustrar uma verdade bíblica. Isso. Eu não sou contra, eu acho Uma muito forma legal. de expressão, né? Mas existem igrejas que proíbem o teatro. A igreja que tem dança, mas a igreja que não tem dança, não pode. A igreja que bate palma e tem igreja que não pode bater palma. Não pode mesmo, não. Tem igreja que assovia e tem a igreja que não pode assoviar. Eu acho legal isso aqui porque como nós somos diferentes, que algumas têm, outras não, mas não é essa questão que diferencia uma igreja da outra, mas o fundamento da palavra de Deus. Ou seja, a igreja precisa ter um fundamento bíblico da palavra de Deus, né? Porque tudo é muito importante. O seu testemunho de vida é importante. As suas experiências são muito importantes. A experiência que o pastor teve com Deus, quando ele abriu essa igreja, quando ele fundou essa igreja, também é importante, mas ela não é suficiente para manter uma igreja. O fundamento não é uma experiência. Você está entendendo? Não é um arrebatamento de sentidos que alguém teve e voltou contando como foi o céu. Isso é bom. O fundamento da igreja não são os costumes e tradições passados de pais para filhos. Isso também é bom. Isso conserva uma caracterização da igreja. É muito importante isso para nos distinguir, tá certo? Mas o que faz toda a diferença é o fundamento. Por isso que Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então nem quem planta, nem quem rega é alguma coisa, mas é Deus que faz crescer. E ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Então, assim, uma igreja verdadeira é a igreja que tem Cristo como seu fundamento. A palavra de Deus escrita. Jesus é a palavra viva e a palavra de Deus escrita. Ele é a palavra, ele é o verbo vivo. Então, ele deve ser o fundamento da igreja. O nosso propósito é anunciar Jesus Cristo, não é outro. Não é? E às vezes a gente vê que a igreja, às vezes ela se engana na sua motivação, e o objetivo é distinguir essa igreja das outras por causa do nível social. A nossa igreja é caracterizada por um nível social elevado. Eu já ouvi isso. Quando que o fundamento da igreja não é um nível social, é Cristo. É levar Cristo para as pessoas, independente da sua conta bancária, do seu nível educacional, intelectual, regional, se é um bairro mais afastado do centro, se é mais perto do centro. O propósito da igreja é ser fundamentado em Cristo e transmitir essa mensagem às pessoas. O evangelho é boas novas. Então a gente está aqui para clarear nossa mente junto com a sua, para a gente identificar o que é ser igreja. Individualmente cada um, não é atacar uma denominação, não desmerecer nenhuma delas, porque elas são importantes, mas entender qual é o propósito do nosso agrupamento, porque tem gente que nem sabe. A Bíblia fala em Atos Apóstolos de um aglomero de pessoas, eu acho que em Atenas, que a maioria não sabia nem por que estava ali. Sim. Não sabia por que tinha se reunido. Atenção. E tem gente assim que foi junto, está numa igreja, mas não sabe nem por que está ali. Eu tô aqui porque minha mulher mandou. Acostumou, né? Acostumou. Tá ali, nasceu, ou a família, ou alguém foi, e aí ele se sente sozinho também, tá ali junto.
Quando você está passando numa rua e tem ali 8 ou 10 pessoas reunidas e quer ver algo, você começa a se aproximar, né? Para ver o que está acontecendo, né? Tem gente que diz assim, para ficar em casa sozinho eu não gosto. Visão não passa nada de bom. Aí eu venho para cá. Eu sento aí, escuto os hinos, gosto. Mas o senhor tem algum propósito, a senhora? Não, é só porque eu não tenho onde ir. Aí eu venho para cá. Tem uns que é porque a mãe manda, né? Os filhos até uma certa idade a gente obriga eles a vir na igreja. Eu fiz isso também. Fizeram comigo e eu fiz também, né? Porque se deixar por eles não querem. Mas a gente traz para a escola dominical. Tá morando comigo? É obrigado a vir, desculpa. Ah, mas eles têm que deixar os filhos livres. Eu deixo. Deixa eles livres. Quando eles se casarem, estão livres. Sair da minha casa, estão livres. Mas enquanto estiver na minha casa, não tem liberdade não. Tem que vir.